Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, psicoterapia somática ao serviço da humanidade e da terapia também. E hoje, em particular, quero trazer aqui um tema que está presente basicamente em quase todas as sessões, onde o tema aqui passa a ser, digamos, a criação de objetivos a curto, médio e longo prazo, ou seja, tudo o que nós queremos projetar no futuro, todo tipo de desejos, sonhos, ambições, podem ser em termos pessoais, podem ser em termos profissionais, podem ser em termos de relacionamentos, mas o objetivo é: eu quero algo no futuro, eu quero lutar por algo no futuro, eu quero conquistar algo que ainda não existe e eu quero ir nessa direção e quero trabalhar nesse sentido. E quando existe, ou quando alguém abre este tipo de tema, ou abre este campo de informação, aqui sempre temos que reconhecer e tomar consciência que há sempre uma lei que está a governar, digamos, o sucesso de atingir este objetivo, que é chamada a lei da oposição. E o que é a oposição? A oposição explica que tudo no universo, tudo na natureza, tem sempre a sua polaridade oposta. Isto é, se eu quero me dirigir ao futuro, eu vou ter que reconhecer o meu passado. Se eu quero algo positivo, vou ter que reconhecer o negativo. Isto é, sempre que nós queremos fazer algo, construir algo, sim, obrigatoriamente vamos ter que lidar sempre com a sua oposição, com a sua polaridade oposta. E com isto eu não quero dizer que é polaridade negativa ou polaridade positiva no sentido mais discriminativo da palavra, mas mais no sentido de que há sempre uma oposição que nós encontramos sempre que nós podemos criar esse tipo de abordagem. E aqui posso dar muitos exemplos e perceber como é que esta lei entra e como é que ela funciona. E eu posso dar aqui um exemplo, por exemplo, de um jovem cujo seu objetivo, um objetivo bastante legítimo, o objetivo dele é muito claro, ou seja, ele ocupa uma posição de destaque em termos sociais, no qual ele tem uma posição de liderança numa instituição na qual ele trabalha, e o objetivo dele é um objetivo simples, é o objetivo que eu quero nesta instituição assumir mais lugar de poder, assumir mais um lugar de destaque, assumir um lugar de maior assertividade, para me sentir mais leve, assumir a minha autoridade e tomar as melhores decisões possíveis. Este aqui é o meu objetivo. E então aí perguntamos, neste momento, até que ponto está disponível para atingir esse objetivo? E a pessoa pode dar aí uma escala de valor. Eu, neste momento, estou disponível, por exemplo, um 9, um 10 para atingir este objetivo. Ok, e está certo, e podemos começar por essa escala. Mas sempre que nós abrimos aqui esta caixinha da Pandora, ou seja, e às vezes acontece, nós temos isso como um compromisso, uma disciplina diária. Eu sim quero sentir poder, eu quero estar no controlo. Vamos sempre obrigatoriamente ativar esta lei em termos fisiológicos, em termos emocionais. Ou seja, no caso desta pessoa, a partir do momento em que houve essa decisão de compromisso, esse estabelecimento desse compromisso de uma forma muito clara e escrita, aí teremos que perceber o que é que eu sinto ao assumir este lugar de poder, através de um pequeno exercício de imaginação. Imaginarmos estar nessa instituição, assumir esse cargo, assumir esse poder e observar o que é que eu sinto quando eu assumo esse poder na totalidade. E aí é quando nós abrimos então a questão da oposição. E aqui então o objetivo nós pararmos um pouco e escutarmos e descermos ao nosso corpo, que é aquilo que normalmente nós fazemos aqui neste tipo de trabalho, é escutar a verdade do meu corpo. O que é que eu sinto quando eu assumo esse lugar de poder? E a pessoa em questão começou a observar os sinais no corpo e começou a perceber umas ligeiras e leves tensões, começou a entrar em contacto com um certo desconforto no plexo solar, começou a sentir um pouco de desconforto no rosto e a respiração mais enrijecida, mais curta. E aí começou claramente a revelar aqui alguma oposição em relação ao poder, onde o corpo estava a dizer: assumir esse lugar de poder cria tensão, é perigoso. O que é que está a acontecer aqui? Então aí que a pessoa, nessa atitude de entrega, de coragem, numa postura mais yin, mais feminina, tal como já falámos nos outros vídeos, começou a escutar o que está a sentir e imediatamente lhe surgiu: tenho medo da reprovação. Ok,
Aqui surgiu a memória. Ou seja, eu assumir esse poder, logicamente, eu vou-me deparar com a reprovação. Ou seja, ou a reprovação é externa, ou por vezes a reprovação mais difícil de sentir, que é a reprovação interna, a chamada autorreprovação. No entanto, aqui o que está comum é o medo da reprovação. E foi importante entrar em paz com este medo. Porque o que muita gente faz de uma forma compreensível, legítima, e é muito estimulada às vezes pelas redes sociais e por vários gurus motivacionais, onde aqui o que é preciso é criar força, disciplina. Se tu queres atingir aquele plano, tu tens de ser persistente, forte, consistente, constante e criar essa mensagem, de certa forma, psicótica, não é? Porque ao fim e ao cabo leva na maioria das vezes à autodestruição. Em vez de nós adotarmos uma postura extremamente masculina e de lutar pelos nossos objetivos, agarrar os objetivos, aqui a postura mais equilibrada e aquela que traz mais resultados, e aquilo é que eu vejo acontecer na minha vida e na vida das pessoas com quem eu trabalho, é fazer uma atitude completamente invertida. Isto é, que é o caso desta pessoa. Em vez de criar esta disciplina de eu vou ter que ser forte, ter que meter isto na minha cabeça, eu vou criar este poder, é perceber, ok, o que é que está na minha oposição e vou escutar o meu lado sensível, o meu lado yin, o meu lado feminino e perceber o que é que acontece quando eu sinto esse medo. Então é aí que nós abrimos, de certa forma, as memórias corporais, abrimos as memórias inconscientes, procuramos perceber de onde é que vem este medo. Por vezes acontece que, no caso desta pessoa, pode não surgir logo imediatamente. Ok, eu estou a sentir este medo porque eu já senti alguns no passado. Ok, estou a sentir este medo. Poderá, às vezes, essa memória do passado relativamente a alguma situação da adolescência, da infância ou algo que poderá vir mais de trás, não surgir. E isto acontece porque muita gente, por vezes, procura, de certa forma, romantizar o processo regressivo de estar em contato com as emoções que nos permitissem abrir as memórias todas da nossa infância, mas por vezes isso pode acontecer e é bom, porque assim também temos informação de onde é que isto vem e talvez é bom para partilharmos e tornar este processo mais mágico, mas muitas das vezes isso não acontece. Por vezes o facto de só entrar em contato com essa emoção já há uma permissão de uma descarga, de um congelamento que o medo pode estar a ser sentido. E neste caso em particular, houve sim uma descarga física, uma descarga muscular, houve uma descarga que sim, eu realmente eu sinto este medo e eu vou assumir este medo. Eu sinto que está aqui dentro. O que é que acontece quando eu sinto este medo? Automaticamente o batimento cardíaco aumentou, a adrenalina sobe, há uma tensão interna e é importante estar seguro para sentir esse medo, para poder descongelar, para poder sentir. Ok, isto aqui agora começa a sentir aqui uma maior aceitação deste medo, agora começa a sentir aqui o meu coração abrir. Talvez este medo está-me a pedir para ser mais terno comigo próprio, mais amigo de mim próprio. Talvez este medo me está aqui a libertar um certo julgamento que eu tenho comigo próprio, uma crença que eu criei quando era criança, que eu não podia falhar, não podia errar, não podia sofrer essas consequências. E aqui está a abrir também ao mesmo tempo um espaço no meu coração no qual eu posso ser mais amigo, mais amistoso, mais amoroso comigo próprio. Ok, é isto que o medo me está a ensinar. Está-me a levar mais para um lugar de presença interior e perceber que sou humano e perceber que também posso cultivar uma espécie de um estado de autocompaixão comigo próprio. Ok, vamos então aceder também a essa abertura de autocompaixão. O que acontece quando eu sinto isso? Talvez um sorriso começa a surgir espontaneamente no rosto dele, talvez uma maior sensação de leveza nos ombros, talvez simplesmente uma ligeira comoção que pode surgir até nas lágrimas. No entanto, há essa informação que está a ser descongelada e descarregada desse medo. Ok, boa. Agora retornamos novamente ao presente e ao futuro. Imagina-te uma situação em que vais assumir essa responsabilidade. O que é que vês diferente? E aí automaticamente o cérebro começa a reestruturar a sua imagem no futuro e começa a perceber, ok, ali eu estou com poder, mas aqui é uma postura diferente. Eu estou com uma postura mais disponível, estou com uma postura mais receptiva, estou com uma postura mais segura, ao mesmo tempo que eu estou a assumir este poder. Então este medo me está a ensinar realmente a ser mais amistoso comigo próprio, para eu assumir esse poder com sensibilidade e amizade. E aí está. E aí, através dessa lei da oposição, através do aprofundamento no lado oposto que menos nós queremos olhar, aí encontramos a chave para criar depois a solução para o futuro. E aí fazemos a integração dos opostos, aí fazemos a integração entre o negativo e o positivo, entre o yin e o yang, entre o futuro e o passado.
e por norma, ok, há uma descarga, uma integração, por norma, há uma sensação de eixo que acontece no corpo que se conecta quase como se fossem fichinhas que se conectassem dentro de nós fisiologicamente. E isso é só experimentado a partir do momento que nós escutamos a sabedoria do nosso corpo. E não é um processo mental de forçar, de disciplina, de honra, de luta, de ordem, não. É um processo de entrega que leva automaticamente a esse lugar positivo e mais completo que nós queremos ter. E este foi um exemplo entre muitos, não é? Muito em que as pessoas, de certa forma, se permitem aceitar essa resistência, conhecer essa resistência e, em vez de lutar contra essa resistência, têm a coragem e a segurança para aprofundar dentro delas de onde vem essa resistência de uma forma natural. Por vezes, pode ser um processo mais demoroso, por outras, pode ser um processo mais rápido. Isso vai depender um pouco da forma como nós confiamos e aprendemos a confiar em nós próprios e em todo o processo que nós sentimos como sendo dor, ou como sendo resistência, ou como sendo conflitos. E daí então aquela lei da oposição terá que sempre que entrar. Porque sempre que nós desejamos algo, vamos sempre encontrar o seu oposto. Sempre que nós queremos algo, vamos sempre encontrar a sua oposição. E em vez de adotar uma atitude muito masculina, ou às vezes excessivamente masculina, excessivamente yang, e ir a lutar as coisas para nós termos aquilo que nós queremos, por vezes o ideal é assumir e conseguir sentir essa resistência e ir ao lugar da sua oposição para ir buscar aquilo que aprenda que nos tem para dar da oposição. Por vezes acontece o contrário. Por vezes acontece em que existem pessoas que estão demasiado, de certa forma, acostumadas, estão demasiado presas no lugar mais passivo e não querem ativar o positivo, não querem criar os objetivos, porque a partir do momento em que também vão criar esses objetivos, vão criar esses sonhos, vão criar essas ambições, o medo vai ter que surgir sempre, a sua oposição vai ter que surgir. Por isso, em quer uma situação, quer noutra, vamos sempre lidar com esta lei da oposição. E embora agora este exemplo tenha dado de uma forma muito ao leve, não é? Também podemos encontrar essa situação. Também é um exemplo que nós podemos também explorar, sobretudo em pessoas que vivem em estados mais depressivos, em estados mais desvalorizantes ou em estados em que sentem que a sua energia está frouxa. E nessas situações também é necessário criar objetivos, criar metas, criar sonhos, criar desejos para poder ativar esta lei da oposição. Porque a lei da oposição vai estar sempre. Por isso, eu digo este vídeo a alguém especial também que de certa forma me incentivou também a partilhar esta lei. É alguém na qual também sei que está a criar muitos frutos no trabalho que está a fazer e não só, e também usar esta informação para ajudar mais gente e de certa forma preparar-nos para este processo de psicoterapia somática e perceber que isto, em vez de ser um esforço, talvez é mais uma aventura, talvez é mais uma espécie de autodescoberta consciente e segura do que propriamente andarmos a ir à luta, à batalha e à conquista simplesmente daquilo que o nosso ego quer e não aquilo que o nosso coração realmente deseja. Por isso, agradeço por este momento, por esta partilha, espero que tenha sido útil para vocês. Subscrevam e alguma dúvida, alguma questão, estarei aqui. Obrigado por este momento.